Você sabia que você tem superpoderes? É isso mesmo. Todas as pessoas que são chamadas a fazer discípulos recebem o poder do discipulado, que vem diretamente de Deus. Durante as próximas 3 semanas, nós vamos falar sobre os poderes espirituais que Jesus deixou para quem quiser usar. Quer saber quais são? Fica ligado aí. Antes que Jesus ordenasse que os discípulos fizessem discípulos, ele contou a eles que lhe foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. A palavra autoridade vem do grego carregando vários significados, que no fim expressam a ideia de que Jesus recebeu autoridade para usar o seu poder para ajudar a mim e a você. Antes de nos mandar fazer discípulos, ele nos lembra que ele tem autoridade para isso, passando a ideia ali de que quando a gente cumpre essa ordem, nós não estamos sozinhos. Existem basicamente 3 maneiras pelas quais Deus nos concede poder para nos ajudar na tarefa do discipulado, que são a oração, o estudo da Bíblia e o testemunho. Oração, estudo da Bíblia, testemunho. Esses são os poderes necessários para vencer o mal. Essa semana nós vamos falar sobre a oração. Se você quiser receber todo esse resumo por escrito lá no seu e-mail, é só se cadastrar clicando no link que eu deixei na descrição, ok? Alguma vez te pediram para orar em público e você ficou nervoso, com medo de não saber orar? Olha só o que os discípulos perguntaram para Jesus. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele? Será que existe uma forma certa de orar? Vamos falar sobre isso. A oração não é um talento, um dom, uma habilidade natural. Não, ela não é algo que apenas algumas pessoas têm a capacidade de fazer. Deus não seleciona algumas orações que ele vai responder de acordo com a qualidade com a qual elas são feitas. Não, a oração simplesmente é um diálogo entre o ser humano e Deus. Ela é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida ao longo da vida. Basta você praticar. Pensa comigo, quando você não tem intimidade com uma pessoa, acabou de conhecer e nunca se falaram, a primeira conversa que vocês têm tende a ser um pouco vaga e um pouco embaraçosa. Mas quando vocês conversaram mais vezes, se aproximaram, fica cada vez mais fácil e mais natural se manter um diálogo e compartilhar coisas mais íntimas e mais pessoais. O relacionamento faz isso. Com Deus, é a mesma coisa. Se você quer desenvolver a sua habilidade de se relacionar com Ele, a oração é uma ferramenta, é um poder imprescindível. Ela está à disposição de todos, basta praticar. Eu não sei o que chamou tanta atenção dos discípulos na oração de Jesus que fez com que eles se sentissem leigos nessa questão de oração. Eu só sei que na Bíblia nós encontramos uma dica do que não fazer quando orar. Ela diz: E orando, não usem vãs repetições como os gentios fazem, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Nesse verso, Jesus diz que nós não devemos fazer das nossas orações vãs repetições. Jesus quer ser o nosso amigo, e eu não sei você, mas eu nunca vi amigos conversando de forma decorada. Imagina só: Olá, como você está? Tudo bem? Obrigado por sua amizade, continue me abençoando com a sua companhia, hoje e sempre, meu amigo, que assim seja. Falou? Não! Se Deus quisesse isso, ele teria criado robôs. Converse com Deus como você conversa com seu amigo. O próprio fato de Deus pedir que a gente fale das nossas necessidades para ele, mesmo que ele já saiba, mostra que o seu principal interesse é relacionamento. Deus já sabe tudo que se passa no seu coração, mas você precisa pedir para Ele, porque Ele quer que a gente crie uma relação de confiança, uma relação de dependência com Ele. Por isso, Jesus cita a parábola do homem que precisa de pão e vai pedir para o seu amigo. Jesus disse ainda: Se um de vocês tiver um amigo que vai procurá-lo à meia-noite dizendo: Amigo, me empreste 3 pães porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. A palavra grega traduzida como amigo é philo, que significa um amigo íntimo, não um mero conhecido. Imagina você dormindo e de madrugada o seu amigo íntimo, o seu melhor amigo, bate na sua porta pedindo pão.
o que você faria? O versículo diz que esse amigo insistiu tanto que o incomodou. Isso mostra que eles eram íntimos, não tinha frescura na amizade deles. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer com você. Um relacionamento sem ter vergonha do outro, sem ter medo de incomodar e de pedir e de contar as coisas. Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Essa é a intimidade que Ele quer, a ponto de incomodarmos Ele de madrugada, colocando diante dele as nossas necessidades. Entenda que Deus é seu amigo e está pronto a te ouvir e desenvolver um relacionamento íntimo com você. Quando você compreender essa verdade, a sua vida de oração vai, decolar. E se você acha que a oração vai ajudar os seus amigos a superar os desafios que eles enfrentam, copie o link desse vídeo e envia para eles por WhatsApp. Com certeza você vai ajudar vários deles a passarem por situações complexas. Continuando aqui, Deus quer ter um relacionamento persistente com você. Algumas religiões pregam que precisamos apenas da persistência para alcançar uma resposta divina. Por exemplo, nos contextos pagãos, eles oferecem ofertas e rituais automáticos buscando o favor dos deuses. Mas a verdade é que não existe efeito simplesmente na persistência do devoto. Deus não tem um marcador de horas de oração ou de número de pessoas orando para Ele poder atender determinado pedido. Não, Ele pede para sermos persistentes em nosso relacionamento com Ele. E essa persistência vai nos dar a certeza de que Ele está cuidando de todas as nossas necessidades. Temos que nos cuidar para não robotizar essa relação com rituais e pedidos atrás de pedidos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada que você chama quando precisa pedir as coisas. Esfreguei a lâmpada, eu quero meus desejos. Eu esfreguei a lâmpada, quero os meus desejos. Só pense em você, não é verdade? Essa combinação de persistência, que são hábitos, e relacionamento, que é a amizade, é observado inclusive na vida do grande Martinho Lutero. Durante a luta em Augsburgo, Lutero não passou nem sequer um dia sem dedicar pelo menos 3 horas de oração. Eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo. Na intimidade do seu quarto, ele era ouvido derramando a sua alma perante Deus em palavras cheias de adoração, temor e esperança, como quando alguém conversa com um amigo. Lutero era um homem de oração. Para ser como ele, você não precisa orar 3 horas por dia, mas você precisa entender que priorizar um relacionamento com Deus é essencial. Faça isso da sua maneira, faça isso no seu tempo. A vida espiritual necessita da oração, tanto quanto o corpo físico necessita do ar. Sem ar, o corpo é privado de oxigênio e o resultado inevitável é a morte. Na agitação da vida, a maioria dos cristãos simplesmente não ora o suficiente. As orações muitas vezes se limitam à hora da refeição, aos cultos da igreja e aos momentos de extrema necessidade. Na vida espiritual é preciso orar constantemente. A falta de oração resulta em fraqueza na fé, desânimo na caminhada com Cristo e, inclusive, pode nos levar à morte espiritual. Cuidado com isso. Morri! Um segredo para desenvolver uma vida de oração é fazer com que ela se torne um hábito. Se não nos disciplinarmos a orar todos os dias, por tantas vezes, não vamos conseguir fazer da oração um hábito, algo natural. Quando desenvolvemos o hábito, ele passa a ser realizado naturalmente e constantemente na nossa rotina. A gente não precisa se esforçar mais para fazer algo depois que isso virou um hábito. Por isso, para te ajudar a desenvolver esse hábito, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ou aqui, que eu fiz explicando sobre como orar 7 minutos. Gente, são dicas práticas para você orar de uma maneira totalmente nova. Clica aqui nesse card se você quiser aprender. Tá bom. Outro fator importante é que por meio da oração nós reconhecemos o fato de que estamos em meio de uma batalha espiritual. A oração é uma arma de defesa e de ataque contra as forças das trevas. Satanás não ataca diretamente a gente. Ele procura nos manter afastados do poder de Deus, que é obtido por meio da oração. Seja pela monotonia da vida devocional ou pelo vazio das nossas orações, ele nos tenta encarar a oração como um hábito banal e tedioso. A convicção da presença do Espírito Santo na nossa vida é o que faz com que oremos de forma relacional e persistente. Não se trata de fórmulas ou de mecanismos e de estruturas de oração, não, mas se trata de uma conexão entre duas pessoas que estão unidas por um relacionamento vivo. Ellen White escreve que a oração é a respiração da alma, ela é o segredo do poder espiritual. Nem outro recurso da graça pode substituí-la e, ao mesmo tempo, a saúde da alma ser conservada. A oração coloca a pessoa em contato imediato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da experiência religiosa. Se a prática da oração for negligenciada, ou se ela for feita de vez em quando parecer conveniente, você perderá a firmeza em Deus. As aptidões espirituais perdem a vitalidade. A experiência religiosa não tem saúde e não tem vigor. Resumindo então,
Primeiro, Jesus foi autorizado a nos transmitir o seu poder para nos ajudar na tarefa do discipulado. Segundo, Jesus manifesta o seu poder para nós através da oração, do estudo da Bíblia e do testemunho. Terceiro, a oração é um hábito e pode sim ser desenvolvido. Quarto, a oração é um meio de termos um relacionamento persistente com Deus. E quinto, a falta de oração resulta em fraqueza e desânimo espiritual. Entenda que a oração é um presente de Deus para ajudar você a não passar sozinho pelas alegrias e pelos desafios da vida. Pare de ficar batendo a cabeça, tentando resolver problemas difíceis e peça ajuda daquele que pode e faz tudo. Coloque-se nas mãos de Deus através da oração e converse com Ele. Jesus está aí, do seu lado agora, só esperando você contar para Ele como está sendo o seu dia, o que está te incomodando e o que está te deixando feliz. Converse com Ele agora. Experimente.